Queridos, nós ouvimos ao Deus verdadeiro, aquele que nos instrui, que nos corrige, ele que tem poder para falar e para inclinar o nosso coração à obediência. Nessa manhã, nós temos a alegria de receber o reverendo Carlos Eduardo, mais conhecido como Cadu, e está aqui também a esposa dele, a Érica. Pedir a Érica que fique de pé, para que a igreja conheça essa Érica. As filhas estão lá nas salinhas já. Então, hoje, nosso querido pastor Carlos Eduardo está conosco, ele que é pastor na igreja presbiteriana do Paranoá, congregação da nossa igreja. Ele agora tem a palavra, aquilo que Deus separou para o nosso coração, seu Filho trará ao nosso coração pela ação do Espírito Santo. Bom dia, graça e paz a todos. Eu ia apresentar a minha esposa, mas o Weber já fez isso. Está perdoado. Com muita alegria, um pouco de temor e tremor que eu estou aqui hoje. Pregar na Igreja de Brasília sempre é algo mais complicado para mim. Gostaria que abríssemos as nossas Bíblias lá no livro do profeta Jonas. Está difícil de achar, Jonas? Nós temos diante de nós um belo relato da revelação do grande Rei de toda a terra, agindo em graça e em misericórdia na vida de pecadores rebeldes. O livro de Jonas, apesar de ser um livro pequeno, ele nos ensina grandes lições. Não se trata apenas de um livro que fala de um homem que foi engolido por um peixe, né? As crianças gostam muito de Jonas, e os comentaristas batem cabeça para descobrir qual o real propósito desse livro. Mas é realmente um belo livro. Ele nos fala da soberania de Deus, que age em todas as coisas criadas, revelando a sua suprema autoridade. Esse livro fala também da grande misericórdia de Deus em salvar homens e mulheres pecadores. Esse livro também revela um pouco da nossa rebeldia, do nosso coração inclinado para fazer o mal. Em relação à autenticidade do livro, é um livro que realmente ele é incrível, no sentido de que fala de coisas incríveis. Né? Uma grande tempestade que foi enviada por Deus. Fala quando Jonas é lançado ao mar, a tempestade se aquieta imediatamente. Fala de um grande peixe que engole um homem, e esse homem vai ficar lá 3 dias e 3 noites. Fala da conversão em massa de uma grande cidade chamada Nínive. Fala que Deus depois faz brotar uma planta também imediatamente, e depois Deus envia um verme e essa planta morre. Então, é um livro cheio de milagres, né? Mas para nós que somos cristãos, que cremos na palavra de Deus, nós cremos nos milagres. A Bíblia toda é um livro que fala de milagres. O mar vermelho que se abre, o rio Jordão que para de correr e fica como uma parede na metade, é o sol que para a perspectiva de Josué, é a ressurreição de Cristo, são os milagres maravilhosos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para nós, o livro de Jonas não é um problema, né? Mas para muitas pessoas ele ainda é. Existe um relato no século XIX, no final do século XIX, de um homem que foi engolido por uma baleia na Inglaterra. Era um navio baleeiro, eles pescavam baleias e ele cai no mar e depois vão encontrar ele dentro da baleia quando abre. Isso foi divulgado nos jornais,
da época, mas a gente não tem tanta certeza desse fato. Mas algo que nós temos certeza é que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele confirma a autenticidade desse livro. Em Mateus 12, verso 39 a 41, os fariseus pedem um sinal da parte de Jesus Cristo. Ele responde da seguinte maneira: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. Então nós temos Jesus Cristo confirmando a autenticidade do profeta Jonas, o peixe, o fato de existir esse grande peixe, não só isso, mas de Jonas passar os 3 dias lá dentro, e também da conversão da cidade de Nínive, e que no final, no último dia, no dia do juízo, esses ninivitas estarão lá para condenar também aquela geração que não creu na mensagem do Senhor Jesus. Então é um livro autêntico, para nós não há nenhum problema, mas eu queria falar um pouco sobre isso. A estrutura do livro também ela é muito clara, ela é muito jóia. Para a gente que mexe com texto bíblico, quando nós percebemos um texto muito bem estruturado, facilita a mensagem, facilita o estudo, né? E Jonas ele pode ser dividido em 2 partes, tá? Como um espelho, 2 partes espelhadas. A primeira parte, Jonas desobedece. Do outro lado, na segunda parte, capítulo 3, Jonas vai obedecer. Na primeira parte, Jonas vai para o mar. Na segunda parte, ele vai para Nínive. E, por fim, na primeira parte, Jonas vai agradecer o seu próprio livramento. Mas, no final do livro, ele vai ficar irado, porque Deus livrou os ninivitas. Então, o livro foi muito bem escrito. A gente consegue perceber isso nesse livro. Algumas informações antes da gente ler esse primeiro capítulo. Por que Jonas foge, né? Por que Jonas não quer obedecer? E a gente percebe que a Assíria era a grande potência mundial naquela época, e a capital era Nínive. A Assíria já tinha um histórico de guerras com Israel, invadindo ali pelo norte, de mortes, guerra, impostos sendo cobrados, enfim, saques. Além de tudo isso, o texto vai nos falar da maldade de Nínive, que sobe até a presença de Deus, no verso de número 2. Mais à frente, capítulo 3, verso 8, fala da violência que estava nas mãos dos ninivitas, quando o rei faz um decreto para que todo mundo se converta e abandone os seus pecados. Então, Nínive era uma cidade maldosa, uma cidade que representava ali a maldade da época. Tá? A grande potência era a Síria e Nínive era, então, sua capital. Outras informações sobre Jonas nós temos ainda no livro do Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós temos mais algumas informações sobre Jonas. 2 Reis 14, ele vai ser mencionado no reinado de Jeroboão II. Ali Jonas ele vai abençoar a nação de Israel, aconselhando o rei Jeroboão II a fortalecer as fronteiras e expandir o território de Israel. O povo vai experimentar paz, prosperidade durante algum tempo. E Deus está mostrando que ele se compadeceu de Israel ali naquele momento. Mesmo Israel sendo infiel a Deus, mesmo o rei não sendo um rei adequado, Deus tem misericórdia, envia o profeta Jonas e ele profetiza, e o povo de Deus é abençoado. Agora Jonas, nesse livro, no livro de Jonas, ele vai ser convocado para ir então à grande cidade de Nínive e clamar contra ela. O fato é que Jonas ele percebe que Deus vai abençoar Nínive. Por isso ele foge. Ele não quer que Deus abençoe o povo de Nínive. Então a gente tem alguns comentaristas que batem cabeça sobre o propósito do livro, né? É sobre as raças, é sobre a graça de Deus, é sobre um profeta que desobedece a Deus. Enfim, o livro ele traz várias questões importantes para nós. É um livro fantástico. Eu tenho me apaixonado por Jonas. Nós temos feito uma série de mensagens lá na nossa igreja e meu desejo é que Deus nos abençoe na leitura e na exposição desse texto. Vamos ler a palavra do Senhor. Jonas, capítulo 1.
Diz assim a palavra de Deus. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava ao ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhe respondeu: Sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. E cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Vamos orar. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por esse dia que o Senhor nos dá, dia para te glorificar, dia para prestarmos o nosso culto a Ti. Teu povo reunido na face da terra se junta, Pai, em adoração, para ouvir também a Tua santa palavra. Pedimos ao Teu Espírito Santo, que inspirou a Escritura, que possa nos iluminar, nos instruir nessa noite pela Tua santa e poderosa palavra. Fala conosco, pela misericórdia do Senhor, por amor ao Teu Filho. Amém. Então, nós temos esse relato maravilhoso, cheio de novidades, ou um livro diferente, a gente percebe. Jonas, ele não é um profeta como os outros, né? A gente percebe que ele não obedece como os outros profetas. O normal seria a palavra de Deus vem e o profeta vai. Aí Jonas vai para o outro lado. Jonas, ele está em contraste aqui, até com os marinheiros, né? O mar está revolto, Jonas está dormindo, enquanto o pessoal está lutando pela vida, trabalhando lá no barco. Jonas está dormindo e o texto destaca que ele dorme profundamente. Na primeira parte, eu gostaria de dar uma ênfase aqui sobre a autoridade da palavra de Deus. O primeiro ponto que eu quero tratar é sobre a autoridade da palavra. A gente percebe, no verso 1, que a palavra do Senhor vem até Jonas, uma palavra clara, dizendo para ele, aqui no original seria: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A autoridade da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não é dos homens, não é minha, não é sua. E muitas vezes essa palavra ela vai te confrontar, ela vai contra a sua própria vontade. A palavra de Deus não está aqui para nos fazer a minha vontade. É a vontade de Deus que é expressa.
E fica muito claro aqui quando Jonas faz isso. O desejo de Jonas é que a cidade de Nínive se exploda, que a cidade de Nínive entre em colapso, que Deus lance fogo do céu para cima deles. A palavra de Deus vem e manda Jonas ir até lá e clamar. Era normal dos profetas clamarem contra uma cidade. Mas Jonas, a palavra de Deus fala para ele ir até lá, para ele se levantar e ir. Então já é algo diferente. Aqui eu penso que Jonas já percebeu, Deus vai abençoar esse povo. E Jonas então parte em retirada para Tarsis, que seria o fim do mundo. Há uma dificuldade para entender onde seria Tarsis, mas uma das possibilidades seria a Espanha, a Península Ibérica. Então, o fim do mundo, o local mais longe que ele poderia ir, era lá para a Espanha, e eles então se encaminham para lá. Jonas ele vai contra a palavra de Deus. Lutero ele tem uma frase interessante. Ele diz o seguinte, que nós devemos ler a palavra de Deus, ela sendo nossa amiga, mas também a nossa inimiga, porque essa palavra ela vai nos incomodar. Se a palavra de Deus não está me causando algum incômodo, se a palavra de Deus não está me levando a mudar de vida, pode ser que eu não esteja lendo ela da maneira correta, porque a palavra de Deus, ela muitas vezes vai contra a nossa própria vontade. E a gente tem um dilema quando Deus diz para a gente fazer algo e a nossa vontade é outra. Nós temos diante de nós dois caminhos, obedecer essa palavra, essa autoridade de Deus ou não. E aqui a gente percebe que Jonas, ele não obedece, ele vai para outro caminho, ele toma outro rumo, desobedecendo a palavra de Deus. Jonas escolhe a sua própria vontade, é como se ele cresce, que ele entendesse melhor da situação. Eu vou fazer a minha própria vontade. Jonas, Deus, em relação aos ninivitas, eu prefiro para cá. Eu vou fazer dessa forma. Como se Deus não tivesse conhecimento ou algo parecido. Muitas vezes, quando nós pecamos contra Deus, nós estamos também escolhendo fazer a nossa própria vontade. E aqui a gente precisa se identificar com Jonas. Quando eu escolho a minha própria vontade, sabendo da palavra de Deus, sabendo que é algo errado, eu estou escolhendo ser o próprio dono da minha vida, o próprio rei da minha vida. Eu não quero que Deus reine nessa área da minha vida. Deus, em relação a isso, eu mesmo cuido. Em relação a essa outra área, eu mesmo cuido. E nós caímos também no mesmo pecado aqui de Jonas. Então, assim, o problema de Jonas não era que ele não compreendeu a palavra de Deus. Pelo contrário, ele entendeu o que Deus tinha pedido para ele e entendeu também que Deus ia abençoar aquele povo, ia abençoar os seus próprios inimigos. Um fato interessante que a gente percebe nesse livro, quando o marinheiro, o capitão do navio, vai acordar Jonas, ele diz algo interessante, perceba no verso 6, segunda parte. Ele faz algumas perguntas, chegou-se a ele o mestre do navio, ele diz, que se passa contigo, agarrado no sono? Essa parte agora, levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós. Levanta-te e invoca, são as mesmas palavras que Deus usou para chamar Jonas. Levanta, vai até a grande cidade de Nínive e clama contra ela. Essas duas palavras se repetem nesse livro. Levanta e clama. Deus chamou ele para se levantar e clamar contra Nínive. Ele desobedece, vai dormir lá no porão. O chefe do navio chega e fala para ele, levanta e clama ao seu Deus. E Jonas com certeza percebeu a ligação que tinha com a palavra de Deus. É como se Deus estivesse usando não só a tempestade, mas também a boca do capitão ali para despertar Jonas do seu sono. A palavra de Deus, ela permanece mesmo na boca de qualquer pessoa. Eu costumo falar que a verdade de Deus, ela é a verdade, não importa quem diga, né? Se passa qualquer pessoa, lá na nossa congregação é mais fácil, passa alguém na porta e grita lá, Deus é soberano, um bêbado, amém, ele está certo, é a palavra de Deus, é verdade o que ele está dizendo. E aqui a gente percebe que da boca do próprio capitão, Jonas deve se levantar, deve clamar e voltar a obedecer a palavra de Deus.
A palavra de Deus ela não vai mudar, a gente vai perceber no capítulo 3, verso 1, a palavra de Deus volta até Jonas, mais uma vez. Então aqui a gente entra naquela estrutura das duas partes. A palavra de Deus vem a primeira vez, ele desobedece, mas ela volta aqui, da mesma forma. Capítulo 3, verso 1, vem a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, levanta-te, vai até a grande cidade de Nínive e clama contra ela. A mensagem de Deus ela não muda, ela permanece da mesma forma. Nós é que precisamos mudar, nos adaptar, obedecer, vencer a nossa rebeldia para obedecer essa palavra de Deus. Devemos crer na palavra de Deus acima de todas as coisas, em qualquer circunstância da nossa vida. Mesmo que não entendamos o motivo de obedecermos essa palavra, mesmo que seja contra a nossa própria vontade, mesmo que seja abençoar o inimigo, mesmo que seja dar a outra face, mesmo que seja perdoar 70 vezes 7 alguém que nos ofende, devemos perdoar, porque é a palavra de Deus que nos ordena. Não é palavra de Deus, mas é palavra, não é palavra de homens, perdão, mas é a palavra de Deus. Deus nos ordena anunciar, perdoar, amar, orar, confiar, obedecer, obedecer, obedecer. A história de Jonas, ela poderia terminar por aqui, né? E Jonas se vai, no verso 3 ali, para Tarsis e pronto. Mas o que a gente percebe é que Deus intervém na vida de Jonas. Nós cantamos que Deus não desiste de nós. E essa é a ideia, Deus não desistiu de Jonas. Jonas desobedece a Deus, toma outro rumo, mas Deus vai buscar Jonas ali, e ele vai usar a tempestade. Quando a gente lê esse texto, a gente percebe que a tempestade ela ganha um espaço aqui nessa narrativa, ela ganha uma ênfase aqui nessa narrativa. Eu queria falar algumas coisas sobre essa tempestade. Há uma lição aqui para nós. Percebemos que muitas vezes os nossos pecados nos colocam em situações difíceis. Muitas vezes a nossa desobediência pode nos trazer grandes tempestades também. Pela nossa desobediência, às vezes a gente pode passar por alguma situação complicada por desobedecermos a palavra do Senhor. Grandes tempestades podem vir sobre a nossa vida ao desobedecermos a palavra de Deus. Nossos próprios pecados, muitas vezes nós usamos a nossa liberdade para pecar. Temos a escolha, temos diante de nós o certo e o errado, temos a palavra de Deus, sabemos o que devemos fazer e escolhemos fazer o errado. Consequências podem vir sobre isso. Um outro fato é que a tempestade muitas vezes não fica só na nossa vida, mas alcança também aqueles que estão ao nosso redor. Nosso pecado, ele não influencia só a minha vida, mas a vida de outras pessoas também. Aqui Jonas é um exemplo disso. Ele leva a tempestade até aquele barco. Aqueles marinheiros não passariam por aquela situação se não fosse o pecado de Jonas. Jonas não deveria estar ali naquele barco. A presença de Jonas é o sinal da rebeldia dele contra Deus. E aqueles homens vão passar também por tempestades. E quantas vezes nós não percebemos isso? Pessoas que pecam e arrastam a família para dentro de uma tempestade, arrastam a igreja para dentro de uma situação complicada. Nosso pecado influencia outras pessoas também. Percebemos isso especialmente quando vemos o pecado de Adão. Toda a raça humana vai passar por dificuldades pelo pecado de Adão. Por amor a Deus, por amor àqueles que estão próximos a nós, que possamos obedecer sempre ao Senhor pela fé. Há no livro de Jonas a mão de um excelente escritor. Algumas palavras vão se repetir no livro, mostrando algumas ênfases nesse livro. Há uma palavra interessante que se repete no livro, é a descer. Jonas ele está descendo. Perceba, verso de número 3. Aqui a ideia no original seria: Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Tendo descido a Jope, então ele vai até o porto, ele está em descida, ele está indo para o nível do mar, ele desce para Jope, ele acha o navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e desceu no navio. Jonas está cada vez mais descendo. O texto vai continuar. Verso 5. Então ele desce para Jope, ele desce, entra no navio. Verso 5, Jonas vai descer ao porão, se deita
e dorme profundamente. A ideia, o autor está mostrando que Jonas está cada vez mais baixo. Jonas está na sua fuga, na sua desobediência, ele está se afastando cada vez mais de Deus e ele chega a um sono profundo. Cada passo de Jonas em direção à desobediência é um passo para baixo, um passo para o fundo do poço, para o fundo do porão. Jonas é claramente contrastado aqui com os marinheiros. Enquanto eles lutam pelas suas vidas, orando aos deuses, lançando as cargas ao mar, Jonas dorme profundamente. Isso é interessante. Muitas vezes nós pensamos que ao desobedecermos a Deus, a entrar em alguma aventura do pecado, nós vamos para cima, vamos ser felizes, vamos ganhar uma alegria, né? Vou fazer isso, vou fazer tal coisa contra Deus, contra a palavra de Deus pecando. E, na verdade, isso só nos leva para baixo, para a tristeza, para o fundo. E Jonas está aqui no fundo do porão, dormindo, alheio a tudo que está acontecendo. Muitas vezes o pecado nos leva a dormir. As coisas acontecem, Deus está mandando uma tempestade e a pessoa não está nem percebendo. Ela está sonolenta com o pecado. Espiritualmente ela está dormindo. Que Deus possa nos manter alertas, obedientes à sua palavra. Deus deseja homens e mulheres espirituais que estão atentos ao que está acontecendo. A gente não pode deixar também de observar que essa tempestade ela tem um lado divino, mas tem um lado humano. O verso 4 fala que Deus é que envia a tempestade. No verso 12, Jonas fala que ele é o responsável pela tempestade, né? A soberania de Deus e a responsabilidade humana, a Bíblia mantém essas duas coisas altas. Deus é soberano e o homem é responsável. Jonas é responsável, o responsável humano pela tempestade. E o Senhor é o responsável divino aqui. A gente percebe que essa tempestade, de alguma forma, ela vai ser uma bênção na vida de Jonas. Como eu disse, Deus poderia ter deixado Jonas sumir para Tarsis. Deus poderia ter abandonado Jonas. Vou levantar outro profeta. Mas Deus não desiste de Jonas. Deus não desiste da minha vida, da sua vida, quando nós desobedecemos a sua palavra. Deus continua nos buscando, nos resgatando. E a tempestade, muitas vezes, é a situação onde Deus nos coloca para a gente acordar. Que Jonas não acorda, né? Jonas continua descendo cada vez mais, ele não acorda. Mas muitas vezes nas tempestades é que a gente vai buscar Deus. É na tempestade que a gente vai colocar toda a nossa confiança em Deus. Aqui não há homem que nos salvaria esse pessoal daqui. Então eles vão se voltar para Deus ali. Então, essa tempestade é uma intervenção de Deus na vida de Jonas. E muitas vezes na nossa vida também, Deus pode enviar suas tempestades para nos acordar, para nos deixar alerta, para nos fazer voltar ao caminho, à obediência. Devemos dar graças a Deus se Deus nos corrige como um pai amoroso. A terceira ênfase que eu quero dar nesse texto, rapidamente, é que a gente percebe aqui também traços do Evangelho de Jesus Cristo. Jonas, ele passa a ser um tipo de Cristo aqui. O pessoal do Antigo Testamento, os leitores originais desse livro, eles deveriam perceber que Israel deveria ser uma bênção para as outras nações. O povo de Israel não deveria ficar somente ali enclausurado e não abençoar as outras nações. Esse livro aponta para isso, que vai se cumprir plenamente em Cristo. Jonas aqui, então, ele se torna uma sombra que aponta para Cristo Jesus, para a realidade que é Jesus. A gente percebe que para a vida dos marinheiros ser poupada, outra vida vai ter que perecer. Jonas, então, é como se ele, em si, ele se tornasse esse sacrifício que vai acontecer plenamente em Cristo Jesus. Jonas se torna um tipo de Cristo aqui. Ele toma para si essa incumbência de morrer em lugar dos marinheiros. E aqui Jonas, ele fala isso. O pessoal pergunta: o que a gente deve fazer para que essa tempestade se acalme? Jonas, no espírito profético, fala: me lancem no mar e o mar vai se aquietar. Deus ensina também aqui para esses marinheiros que a fúria contra o pecado ela só pode ser aplacada com sacrifício. Esses homens, após passarem por essa situação, essa tempestade, Jonas é lançado ao mar, a tempestade se acalma, eles vão fazer votos a Deus, vão fazer sacrifícios
a Deus, vão se comprometer com Deus de Jonas. Deus aqui nos mostra o Evangelho claramente, assim como Jesus também vai dizer que vai passar 3 dias e 3 noites no centro da terra, na sepultura. Jonas aqui passa 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Deus nos mostra Cristo sendo anunciado por todo o Antigo Testamento. Ele é o centro da Escritura. E esse livro de Jonas fala também desse Cristo, ou desse tipo de Cristo que Jonas aqui encarna nessa situação. Todos os dias nós precisamos do perdão. É interessante porque o Evangelho ele deve ser pregado para o crente também, para o cristão. Muitas vezes a pessoa acha que o Evangelho é só para quem está de fora. O Evangelho é só para as pessoas que não conhecem a Cristo. Não é verdade. Nós pregamos o Evangelho para nós mesmos. Eu preciso do Evangelho, eu preciso me lembrar do que Deus fez por mim. Você precisa se lembrar do que Deus fez por você, que você é um pecador, que você não merece a graça de Deus. Eu preciso me lembrar disso. Muitas vezes eu posso achar que eu sou melhor do que os outros. Eu posso achar que tal pessoa, tal raça, tal grupo, tal pecador não merece o perdão. Mas eu também não mereço. Jonas tinha que aprender isso. Que os israelitas foram salvos pela graça de Deus. Que Jonas, se não fosse a misericórdia de Deus, Jonas não estaria vivo. Jonas não seria nada. Os marinheiros vão ser salvos também. E Nínive vai ser salvo, porque Deus concede misericórdia a quem Ele bem entende. Jonas precisava entender isso. E é interessante que o livro vai terminar e não dá a entender se ele compreendeu esse mistério ou não. Ele age como o filho velho da parábola do filho pródigo. O autor Tim Keller ele fala muito bem sobre esse detalhe. E Jonas ele parece o filho mais velho, que não quer que o filho pecador, aquele que gastou tudo, retorne. Deus faz uma festa. Ele fica irado com aquilo. E Jonas aqui ele vai ficar irado, uma grande ira vai vir sobre Jonas quando Deus abençoa aquela nação corrupta, aquela nação pecadora. O Evangelho ele é o caminho de Deus, não é só a porta de entrada. Eu preciso desse Evangelho. Esse Evangelho nos mostra essa graça de Deus, essa misericórdia de Deus. E eu, ao ser agraciado, eu consigo agir com graça para outras pessoas. Ao ser perdoado pela multidão dos meus pecados, pecados de pensamento, palavras, ações, omissões, eu consigo perdoar outras pessoas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite a aplicarmos esse Evangelho na vida das outras pessoas também. Que esse Evangelho possa crescer dentro de nós, agindo nas áreas da nossa vida que muitas vezes nós não deixamos Deus agir. Que esse Evangelho cresça em nós e cresça através de nós. Amém? Só queria voltar aqui recapitulando. Então, a palavra de Deus é autoridade. Eu fico impressionado quando eu vejo alguns cristãos que não chegam a essa maturidade simples de entender que não é o que eles pensam que vale. Eu acho que é assim, eu acho que é assado, eu acho. Não é isso. É o que Cristo fala, é o que Deus fala em sua palavra, está escrito assim. Isso é a verdade, é assim que a gente deve crer, é assim que a gente deve agir. A Bíblia é autoridade, a palavra de Deus é autoridade suprema em todas as questões. Que nós possamos tomar essa palavra como autoridade e obedecê-la segundo as tempestades da nossa vida. Muitas vezes nós entramos em tempestades, ou nós mesmos trazemos tempestades. Muitas vezes nós caímos em tempestades que os outros criaram, terceiros, mas a gente deve ver que essa tempestade é também um momento de nos achegarmos a Deus, um momento de nos aproximarmos de Deus, de clamarmos a Ele, de deixarmos de crer em qualquer outra coisa, de confiar em qualquer outra coisa e crer somente no Senhor. E, por fim, que esse Evangelho seja pregado para você mesmo, que você possa crer nesse Evangelho. Você foi salvo pela misericórdia de Deus. Somente por isso. Aprove a Deus, na sua eternidade, te escolher. Não porque achou você bonito, não porque achou a mim, que na minha conversão eu pensava muito isso. Eu era um arminiano e não sabia. Piada teológica, né?
Deus me escolheu porque eu vou pregar a sua palavra. Não é nada. Deus não precisa de nós. Deus não precisa de mim. Deus não precisa de você. Ele faz porque Ele quer. Ele faz porque Ele decidiu assim fazer, usar a sua misericórdia comigo, pecador, miserável. Eu não posso julgar as outras pessoas. Jonas tem me ensinado bastante sobre isso. A não olhar para as outras pessoas com um olho diferente. Nós temos a graça lá na nossa congregação de receber uma família de refugiado venezuelano. Isso foi uma alegria para nós. E eu vi a alegria no rosto deles também, quando nós pregamos a palavra e dissemos: a igreja não é de brasileiro. Se vocês são de Cristo, vocês são bem-vindos. E eles sentiram esse calor e estão lá felizes, aplicando a palavra de Deus na vida deles. Que nós possamos ser menos julgadores em relação aos pecados dos outros. Se a gente realmente olha para os nossos pecados com um olhar clínico, olhar devido, eu não vou julgar a outra pessoa, porque eu sei que eu sou pecador. Como diz Paulo, eu sou o principal dos pecadores. Você deve dizer assim também. Eu sou o principal dos pecadores. Eu não conheço outro pecador maior do que eu, porque eu me conheço. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai Santo, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua instrução, Deus. Tua palavra ela é maravilhosa, Deus. Ela nos confronta, ela nos corrige, ó Pai, nos dá o jeito de olharmos corretamente para as outras pessoas, muda os nossos relacionamentos, ó Pai. Tua palavra é maravilhosa, Deus, ela permanece para todo sempre, ó Deus, que cada um de nós possa crer profundamente, ó Deus, no coração, na Tua palavra, que nenhuma crença, ó Deus, fora da Tua Escritura, palavra de homens, ó Deus, tradição de homens, possa tomar o lugar da Tua palavra, Deus. Que cada família aqui seja abençoada, seja um local, Pai, de estudo, de profundo, ó Deus, reflexão na Tua santa palavra, Deus. Abençoe as nossas vidas, ó Pai, que as tempestades também da vida, que muitas vezes nós mesmos causamos, que possamos, ó Pai, pedir perdão, nos arrepender e buscar o Senhor de todo o coração, Pai. Se outras pessoas também nos levam a essa tempestade, ó Pai, tem misericórdia dessa pessoa, tem misericórdia de nós também, que possamos perceber que essas tempestades também são intervenção do Senhor, Pai. Vem do Senhor para nos acordar, para nos fazer, ó Pai, mais parecidos com Jesus Cristo, Senhor. E que a Tua graça possa realmente abalar nossos corações, ó Deus, fincar raízes profundas, ó Pai, que quando sentimos o desejo de ir, ó Pai, o desejo de julgarmos alguém, que a Tua graça se manifeste em nós, Pai. Que possamos ser graciosos, ó Deus, com as outras pessoas. Nós oramos assim em nome de Jesus Cristo, nosso eterno Salvador. Amém.